Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Papo Sem Fronteira. Hoje nós estamos aqui com o Antônio Carlos Rosa, ele é um amigo. Nós somos formados na Board Academy. Ele que é escritor, ele é coautor do livro Os Conselheiros. Então, quem quiser saber um pouquinho aí da história dele, né, da carreira profissional, é só procurar os livros que deve ter nas livrarias, né? Livrarias, na livraria da própria Board Academy também, pode ser online. Né? Então, Antônio, seja bem-vindo, né, ao nosso programa e para gente fazer um bate-papo muito leve hoje sobre, principalmente, a tua vasta experiência aí na carreira profissional. Bom, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer o convite, né? A gente conhece o seu podcast, sabe da importância dele, porque do prestígio que tem o seu podcast. Então, a gente ser convidado é sempre uma grande honra, sabe? Eu agradeço pelo convite. Eu também acho que a gente tem bastante coisa para conversar, principalmente pela formação de conselheiros pela Board, né? Que a gente acaba desenvolvendo, né? Um networking muito forte, né? Sim. E a gente abre, muitas vezes, a nossa visão para alguns cantos do mundo que estavam esquecidos, que a gente não conseguia enxergar. Então, esse networking, como conselheiro, com outros conselheiros, você acaba enxergando coisas que na sua vida executiva, na sua vida profissional, você muitas vezes não enxerga, porque você está com muito foco no negócio. Sim. E você deixa passar algumas coisas às vezes que são importantes, né? Sim. Então, essa é uma parte interessante, é uma parte que eu acho que vamos dizer assim, é um skill que a formação de conselheiro, né, e te traz, é bem interessante. E ela também é exigente, né, do ponto de vista que você precisa se adaptar, né? Porque a gente, quando sai de executivo, se você quiser virar consultor, é mais fácil, mas conselheiro é mais difícil, né? Sim, sim. Porque você não vai executar, você vai aconselhar, você vai discutir, você vai trazer a questão, né? Então, é uma posição mais difícil que a gente necessita todo um treinamento, todo um desenvolvimento, né? É que a primeira fase, normalmente, da vida da gente está na empresa, né? Tem todos os desafios, né? E o mundo cada vez mais exige mais adaptação, mais vigilância, mais controle, mais habilidade para lidar com tudo, né? E quando depois que nós passamos essa fase e aí ingressamos na carreira de governança corporativa, nós ficamos muito mais no estratégico e isso nos possibilita e nos abre, né? Nos dá a oportunidade de ter um campo de visão muito mais amplo. Eu tenho participado das palestras, dos eventos que a Board faz, né? E também dos programas que a Board transmite em especial, e isso acaba abrindo muito mais o campo de visão, porque aquele tempo que nós não tínhamos ano passado como executivos, agora nós usamos esse tempo para poder abrir esse leque de visão, até para poder orientar as empresas, né? Que não é uma tarefa nada fácil, dado a toda a conjuntura mundial, né, que vem desde a década de 90. Agora fala para nós um pouquinho quem é o Antônio Carlos Rosa, experiência profissional, como é que você chegou até aqui? Bom, o Antônio Carlos Rosa, normalmente, ele nasceu como um técnico, né? Desde criança, eu fui um cara assim, muito focado na parte técnica. Eu sempre fui muito ligado em questões ligadas a máquinas, equipamentos, automóveis e etc. Vamos dizer, era a minha paixão infantil já, né? E nesse meio tempo, eu também tinha ideia, eu tinha um tio que era executivo e ele dizia sempre para mim assim, ó, você tem que ser engenheiro, mas você tem que pensar no amanhã. Você tem que aproveitar a sua vida como engenheiro, mas você tem que pensar que você não pode ser só um engenheiro a sua vida inteira. E ele era formado em economia, ele tinha um cargo importante numa multinacional. Naquela época, era raro, eram muito poucos os executivos que
que tinham uma posição muito alta em companhias multinacionais. Naquela época, ele já era vice-presidente de uma multinacional sueca. Sim. E então eu sempre pensava, bom, eu tenho que estudar mais alguma coisa, eu tenho que fazer mais alguma coisa para ser, não basta ser engenheiro, né? Mas eu fui sempre seguindo a minha carreira técnica, aí fiz ginásio industrial, eu fiz o curso na época colegial, mas também fazia curso técnico, depois fiz engenharia, né? Nesse meio tempo de formação, eu trabalhei em algumas empresas familiares, trabalhei em empresa no ramo de alimentação, empresa familiar, trabalhei em empresas de comércio atacadista, também do ramo familiar, trabalhei em empresa de transportes, também familiar, tá? Então tudo isso ligado, empresas ligadas à família, né? Então, quando eu ingressei na faculdade de engenharia, eu parei de trabalhar e me dediquei mais a essa área. Cheguei a trabalhar no escritório de projetos, montamos um escritório de projetos e obras com alguns amigos de várias modalidades. E foi uma experiência interessante, mas era muita gente para pouco faturamento. Embora a experiência fosse bom faturamento, Não acompanhava. não acompanhava todo mundo, mas foi uma experiência interessante. Depois eu fui trabalhar, comecei minha carreira na ESSO, na antiga ESSO Brasileira de Petróleo, trabalhei na parte de marketing e planejamento, lá principalmente. Né? Tive oportunidade, foi a minha, vamos dizer assim, foi a minha iniciação no planejamento estratégico. Eu entrei numa época muito oportuna, eu fui trabalhar assim, já fazendo um trabalho muito forte de estruturação na área de planejamento, isso foi muito, e análise de mercado também, então isso foi muito bom para mim. Depois eu ingressei na Texaco, e fiquei na Texaco vários anos, e você sabe, quando você começa, você sempre... Eu estava na área de vendas e assistência técnica, comecei na Texaco, e você sabe que quem chega por último, né? Não pega o filé, né? Sim. Você sempre tem que roer um pouquinho do osso. Sim. Mas eu digo que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu tive oportunidade, como era uma missão para a época um tanto difícil, renovar, era uma época de negócio muito difícil, as nossas condições não eram as melhores de mercado, então eu precisava aprender como lidar com isso. Então foi a primeira vez que a variável que todo mundo gosta aí no mercado, que é preço, para mim não funcionava, então eu precisava criar alguma coisa. E baseado no que eu tinha aprendido no planejamento e na análise de mercado, eu comecei a fazer algumas coisas. E foi quando eu comecei a entender a importância das pessoas. Porque até quando você sai da faculdade... Quando sai de uma área muito técnica, a própria universidade, a faculdade, eu acho que ela peca um pouco, né? De olhar, e tudo é relacionamento. Antes, normalmente quem é da área técnica sai muito bem formado na área técnica, mas às vezes tem pouca habilidade, até por questão de perfil também, né? Sim. E justamente por perfil tem que desenvolver a habilidade que não é, muitas vezes condizente ou atrelado ao cargo, né? À posição, ao teu jeito, né? Como ser humano. E aí eu acho que a universidade peca um pouco e agora, né? Nós nos formamos há muitos anos atrás, né? Agora, muito mais do que antes, né? É relacionamento tudo, né? Sem dúvida. Mas foi aí que eu aprendi, porque, como eu te falei, isso é correto. A gente sai da faculdade com aquela impressão seguinte: agora eu sei tudo, eu resolvo tudo. Então, eu não preciso. Mas aí a gente começa a aprender o seguinte: que quem resolve as coisas não é basicamente o que você sabe, mas é como você consegue se relacionar com as pessoas, entender o problema delas e elas entenderem o seu problema. Sim. Então, aí que começa uma troca, né? Então, se você olhar no livro aí, Os Conselheiros, uma das coisas que eu ressalto é o seguinte: eu falo de planejamento estratégico, que foi uma base que lançou a minha carreira, eu falo de aprendizado, porque eu sempre fui um cara muito ligado em aprender tudo. Já, até hoje eu sou um cara,
eu ainda sou um técnico, eu não consigo entrar em algum projeto. Agora eu estou num projeto novo, numa área totalmente nova, que não tem nada a ver comigo, e eu estou estudando, estou aprendendo ainda para. Eu preciso, isso faz falta para mim. Eu gosto de ter aquele suporte técnico no bolso para saber o que eu estou fazendo. E a evolução contínua, né? Exato. Então, eu sei, então eu acho que o aprendizado é fundamental. Tudo, e como eu falei, a base para mim foi o meu sucesso inicial, que eu peguei essa coisa dura, mas isso me projetou naquele momento. Sim. Por quê? Porque eu tinha ferramentas, sabe, que eu tinha aprendido que eu podia usar ali. Aí eu aprendi também com relacionamento pessoal. Tá? Aí foram as primeiras itens de inovação. Quando ninguém falava, quando a palavra inovação, ninguém pensava na palavra inovação. Mas, naquele momento, eu tinha que inovar para conseguir atingir meus objetivos de negócio. Tá? Então, eu não podia fazer mais do mesmo, porque mais do mesmo já estava totalmente inviabilizado. Já era uma condição que mostrava que eu não ia ter sucesso naquele caminho. Mas eu acho que sempre é assim, né? Então, não é o que se faz. Em tudo na vida é como se faz. Exatamente. Porque eu costumo falar que uma empresa é constituída para realizar uma determinada atividade, ou produzir determinado produto. Isso está na essência dela, né? Você pega uma empresa de transporte, né? A essência dela, o que que é? E aí passa por condicionante. É ter um caminhão, carregar em algum lugar, transferir e descarregar em algum lugar, né? Ela, por natureza, ela vai carregar, descarregar, vai fazer manutenção, motorista, isso é a natureza dela e ela vai andar sozinha. Agora, como nós fazemos as coisas, é que é o grande diferencial para você ter mais ou menos resultado. E o que eu vejo na gestão, muitas vezes, falando um pouco de transporte, agora já que eu entrei no viés do transporte, é que às vezes o dono de uma transportadora pega o telefone e liga para o amigo. Fala, como é que você faz tal coisa aí? Ah, eu faço assim. Aí ele quer porque lá deu certo, ele quer implantar na empresa dele à luz do que o amigo falou. Só que não serve para a empresa dele. Você pode ter 1000 empresas com o mesmo problema, igualzinho. As 1000 soluções vão ser pouco diferentes ou muito diferentes para cada empresa para levar a resultados diferentes. Pelo menos é o meu entendimento. Não, sem dúvida, é a história da receita do bolo, né? A receita pode ser a mesma, mas como o bolo é diferente de um e outro, né? Com certeza. Tá? Porque tem alguma coisa, tem alguma mão, tem toque, uma técnica, tem alguma coisa na execução que muda, sabe? Aquela lógica, aí entra naquela lógica que 2 e 2 são 4. Aí, por exemplo, 2 e 2 aí no caso não vão ser 4, não vão ser 5. Tá? Até porque a gente lembra da comida da mãe, né? A tua mulher, às vezes, a minha mulher tentou, eu lembro da macarronada que minha mãe fazia. Eles tentam replicar a macarronada da minha mãe até hoje. Chega um próximo, mas não consegue. Porque era alguma coisa de tempo de cozimento, sei lá, a hora que ela colocava o alho, a cebola, alguma coisa no processo é que leva aquele sabor diferente, né? E assim são as empresas. Eu costumo comparar as empresas com a medicina, né? Vai 100 pacientes no médico com a mesma enfermidade. Embora os remédios sejam parecidos, as dosagens são diferentes. Para cada um é diferente. E se você vai ficar internado, é mais ou menos internado, mais ou menos soro, um vai para UTI, o outro não vai. E a enfermidade, às vezes, é muito próxima, né? E o grande problema das empresas é querer implantar cases bem-sucedidos de outros negócios à luz de como foi realizado. Cada empresa tem as suas particularidades, tem a sua cultura. A cultura e a cultura é uma coisa complexa, né? Apesar de parecer simples, mas ela é complexa, porque a cultura depende de como a liderança conduz, depende do tipo das pessoas que estão trabalhando lá, até de onde está localizada a empresa, porque você você tem lugares onde você tem uma cultura muito forte do local,
do município, da Da cidade. região, do estado. Exato. Então, isso também reflete no tipo de cultura que você vai ter na empresa, que ele vai ser bem sucedido ou não, né? Então, a receita não serve para todo mundo. Vamos dizer assim, a gente pode dizer que o backbone, lá, a espinha dorsal, ela pode servir para todo mundo. Mas, a hora que você vai fazer os ajustes, cada um tem que ter o seu ajuste, levando em conta todas as particularidades. E aí, muitas vezes, a receita é entre você ter sucesso ou você ter insucesso. Né? E aí eu acho que entra a capacidade, você falou da capacidade de, vou colocar mais uma palavra, criação e inovação. Realmente inovar ou criar, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Aquele exemplo que eu estava te dando foi isso aí. Eu comecei a fazer o seguinte: o que eu posso fazer de diferente que o. Então, a primeira coisa, eu comecei a ver que conversar com os clientes, e conversar muito com os clientes, eu comecei a aprender muita coisa e comecei a fazer. Alguns clientes se tornaram até meus amigos pessoais. Então, o que acontece? A gente começa a entender quais são os problemas e a gente também começa a entender as nossas limitações e você consegue transmitir para eles, muitas vezes, o que é importante, até onde você pode ir. E aí você começa a exercitar o que você pode criar. Você começa a exercitar, por exemplo, parcerias. Você vê que, quando você fala em inovação, inovar sozinho muitas vezes é muito difícil, porque você não tem todos os recursos que você precisa. Você não tem todos os recursos e te falta conhecimentos pontuais para você fazer determinadas inovações. E você tem que ter gente engajada contigo para poder testar essa inovação. Exatamente. Na profundidade que a inovação precisa ser testada. Exatamente. Então, isso é uma coisa. Então, essa parte, criar, é uma coisa que requer um conjunto. Certo? Não pode ser algo isolado, por melhor que ele seja, ele tende ao fracasso. Porque se as pessoas não entendem, seu produto pode ser o melhor, pode ser tudo, você pode criar uma coisa fantástica, mas se as pessoas não conseguirem entender o que aquilo está trazendo de benefício, o que aquilo pode melhorar, o que aquilo, o que ela pode facilitar a vida dela, ou seja no lado profissional, seja no lado pessoal, seja, se ela não conseguir entender isso, ela fala, não estou vendo. É que nem você, nós estávamos conversando hoje cedo sobre as funcionalidades que às vezes você tem num sistema, e as pessoas não sabem. Então, se ela não sabe para que serve como é que vai ter o melhor resultado? Então, é a história que você colocou. Tem um treinamento para isso, tudo, e é importante. Porque as pessoas. Então, e é o diálogo, né? Você vai conversar. Porque quem executa são sempre as pessoas. Tá? O teu projeto pode ser o melhor, o teu produto pode ser o melhor. O mais automatizado do mundo, mas vai passar por pessoas. Pessoas, e se as pessoas não executarem bem, não tem jeito, não vai funcionar bem, não vai ter o rendimento esperado. É isso. Então, é importante o planejamento? O planejamento é muito importante, porque você sabe o seguinte: se você erra, quem planejou sabe corrigir o rumo, porque planejou e tem informação. Então, ele sabe para onde ele pode derivar. Se o aprendizado é importante, se você não entende do que você está tentando fazer, dificilmente você vai fazer bem. Então, aí novamente voltam as pessoas. Porque você que não tem como, né, Antônio? Eu não entendo do que eu estou. Cheguei no nível de maturidade já muito cedo, né? Eu sei muito bem no que eu não sou bom. Eu acho que isso é o mais importante no executivo, é naquilo que ele não é bom. Porque quando ele reconhece isso, né? Ou pelo menos reconhece, ele pode não ser bom em alguma coisa, né? Você está receptivo para poder analisar de formas diferentes. E nós nos cercamos, a partir desse passo, nós nos cercamos de pessoas que são muito melhores do que nós, né? Nas nossas falhas, nas nossas ausências, nas nossas não habilidades, né? E nós conseguimos concentrar nas habilidades para poder fazer resultado diferente. Acho que essa que é a essência, né? Você falou um negócio muito importante,
sentar com o cliente, conversar, entender. Passa por, acho que por empatia, né? Entender bem a dor dele, e aí, e aí vem o maior desafio do executivo. Como é que eu concilio empresa, né? Funcionário, fornecedor e cliente? Como é que a minha movimentação pode ser limpa, consciente, racional, mas que eu consiga defender, né, esse ecossistema, nós falamos muito de ecossistema, de forma equilibrada, que eu não puxe muito para a minha empresa, nem para o funcionário, nem defenda o cliente, nem me defenda, né, ou defenda o fornecedor. Isso é um exercício muito difícil, né? Sem dúvida, é um exercício difícil, mas a gente tem que pensar uma coisa que eu acho que é importante. Todos têm que ganhar no processo. Então, eu entendo que a gente tem que partir com a seguinte ideia: todo mundo tem que ganhar no processo. Se só eu ganhar, alguém perdeu. Pronto, então esse processo já está desequilibrado de algum lado. Se alguém ganha muito, alguém perdeu muito. Alguém perdeu muito também. Então, o que eu acho que buscar esse equilíbrio é muito importante. E a gente também tem que pensar, aí eu vou dar até uma coisa que eu acho que é importante até para a visão do conselheiro, é o seguinte: você tem que pensar no longo prazo. Porque às vezes você fala assim, bom, esse negócio é ótimo, eu vou ganhar muito. Agora, você já analisou, você vai ganhar muito por quanto tempo? Certo? E qual vai ser a sua reputação depois que alguém chegar e vai mostrar que você estava ganhando demais e pode fazer aquilo melhor que você, talvez até? A diferença é muito grande. Muito grande. Então, quer dizer, o cliente, de uma certa maneira, ele se sente explorado, você quebra um elo importante na cadeia. Importante na cadeia, que é a confiança, né? Algumas pessoas, inclusive na bolsa, falam que confiança você não ganha, você perde, né? Certo? Você começa com 100% de confiança e você vai perdendo dependendo das suas ações. Então, eu acho que aí entra o pensamento a longo prazo. O que eu vou fazer nesse longo prazo? Sabe? Será que é melhor eu ganhar tudo no primeiro momento ou eu vou ganhar isso ao longo do momento e eu vou poder ampliar isso em outras frentes? Eu vou criar uma base sólida para agora e para o futuro. Então, buscar esse equilíbrio, como você estava falando, é complexo. Especialmente no mundo atual, e vamos ver se um pouquinho mais específico, especialmente no mundo brasileiro. Sabe? Hoje eu ouvi alguém falar o seguinte, que o Brasil, ninguém consegue ter tédio no Brasil. Certo? Ninguém vai morrer de tédio no Brasil, porque todo dia você tem uma novidade explosiva. Então, é duro, porque e isso também cria uma responsabilidade em termos de conselheiros muito grande. Mas isso está na habilidade de saber articular para frente, né? Exatamente. Antônio, o papo está excepcional. Nós terminamos o primeiro módulo, passou voando literalmente o tempo. Tenho mais algumas perguntas aqui, né? Mais alguns temas para nós aprofundarmos um pouco mais, está muito interessante. Mas fica para o próximo módulo. Esperamos você no próximo módulo. Obrigado. Muito obrigado.
Olá, pessoal, estamos de volta. Estou aqui com meu amigo Antônio Carlos Rosa, num papo muito leve, aprendendo muito com ele. Ele que é formado em governança e teve uma carreira executiva eh, que trouxe muita vitória, muitas conquistas, e agora tem ajudado as empresas, né, como um estrategista de longo prazo. Nós estávamos aqui conversando no intervalo, e ele me falou que ele tem experiência também, né, com corridas. Conta um pouquinho para nós dessa história. É, na verdade, o que acontece, eu comecei, como eu falei, eu sempre fui um apaixonado por automóveis, essas coisas. Então, eu comecei muito cedo a acompanhar a parte de corridas. Eu lembro que eu fui assistir a primeira Fórmula 1 no Brasil, né? E, então, sempre foi um setor que me apaixonou muito, né? Sim, Eu cheguei a, eu cheguei a participar de algumas. Na época, existiam algumas fórmulas que não existem mais hoje, que era o Super V, certo? Você tinha Divisão 3, tinha todas essas coisas. Eu participei disso porque eu tinha amigos que corriam. Eu cheguei a dirigir uma Divisão 3. Então, eu realmente gostava daquilo, era um ambiente que eu me sentia muito à vontade. E depois, quando eu estava na Texaco, a Texaco sempre foi muito tem uma representatividade muito grande no setor automobilístico, especialmente na parte ligada a esportes, né? O nosso mote lá, em termos de Texaco, na época, era sempre muito ligado a desempenho, né? sim. E onde está o desempenho? Principalmente nas corridas de automóveis, caminhões, motocicletas. Então, é um apelo muito forte. Tem uma época que a gente tentou se mudar o apelo para mais tranquilidade, segurança, mas o brasileiro não respondeu bem a isso. No resto do mundo, isso até que foi mais ou menos absorvido, mas em termos de Brasil, houve uma certa decepção do consumidor, porque ele estava acostumado a ver desempenho. Então, nós voltamos para o desempenho. Né? E um ponto forte nisso, naquela época, eram as equipes de Stock Car, que estavam despontando naquele momento, né? Estava E surgindo, o Stock Car no Brasil estava rampando, né? exatamente. Então, tinha Paulo Gomes, Ingo Hoffmann, Luiz Pereira, Sim. todo aquele pessoal, Marcos Grácia e por aí afora. E a gente decidiu patrocinar, porque a Texaco já tinha uma tradição, ela tinha patrocinado o Emerson na Fórmula 1, Sim. né? E ela patrocinava algumas coisas nos Estados Unidos, em NASCAR, etc. Então a gente entrou na, na Stock Car e precisava alguém para acompanhar. Como eu, naquela época, eu estava na parte de suporte técnico, né? Eu estava muito ligado a isso e eu cuidava já da parte automotiva, dos OEMs, né? Os fabricantes de automóveis, caminhões, etc. Sim. Então, eu fui escolhido para acompanhar o pessoal das corridas, que para mim foi bom. Quer dizer, eu fui escolhido, a gente sempre faz uma forcinha para ser escolhido em certas coisas, né? Principalmente no. E aí eu fui. Então, naquela época, a gente acompanhava combustível, a gente acompanhava o óleo lubrificante, Performance. principalmente motor, né? E a gente. Então, eu ia muito às oficinas, principalmente da equipe que a gente. Porque, na verdade, a maioria a gente fazia coleta no próprio autódromo após a prova, né? Sim. A gente fazia lá as amostras oficiais, né? A gente levava uma amostra ia para a confederação, outra amostra ficava no poder da equipe, né? Então a gente fazia toda aquela amostragem de todos os veículos quando terminava Sim. a prova, né? Tanto de combustível quanto de óleo lubrificante de motor. E então a gente vivia aqueles bastidores, né? Conversava com todo mundo, tem as várias equipes que você trocava ideias, e é um ambiente super competitivo, né? O pessoal, todo mundo sempre um olhando o outro, Todo mundo é amigo, mas todo mundo é amigo, uma perona no mútuo, né? até ralar a mão na partida, né? Exatamente. Depois que ligou o motor, a coisa muda de É. figura, né? Então foi uma época interessante. Acho que eu aprendi bastante. Aí acompanhei um pouquinho ainda na época da Fórmula 1, quando a Texaco patrocinava a Jaguar do
do Jack Stewart, né? Sim. E era o Barrichello que era piloto, então participei um pouquinho. O Rubinho corre na NASCAR conosco na Copa Truck. Nós também somos patrocinadores, eu faço parte de uma equipe, tinha comentado, né? Da Copa Truck, né? A equipe de corrida de caminhões. E o Rubinho divide praticamente box conosco lá. Nós acompanhamos isso aí. E depois eu acompanhei, eu fiquei com 12 anos como responsável pelo Centro de Tecnologia da Texaco, depois Chevron no Brasil, né? Sim. Então fui eu que montei o Centro de Tecnologia, fui eu que liderei ele por 12 anos, né? Então todo o pessoal tudo vinha para mim. O que era ligado com corrida, todo a gente tratava lá. Acompanhamento, desenvolvimento. Exatamente, ele tratava lá, às vezes fazia alguns testes importantes, sabe? Era um campo de prova, principalmente para óleo de transmissão, era um campo de prova bem importante. Sim. A gente tinha bons indicativos, porque no caso dos óleos de motor, tudo você está muito mais ligado às especificações internacionais, etc. Quando você já parte para a área de transmissão, você está muito mais ligado aos fabricantes, né? Já não é tão praticamente nas transmissões cada um tem a sua própria especificação, tem testes próprios, né? Então é diferente dos óleos de motor. Então é uma área onde você acaba aprendendo muito. E é uma área complexa também, para você analisar. É que, na verdade, eu vivo esse mundo há 30 anos, né? Sempre fui muito ligado à área do setor de transporte. E o empresário, não só o empresário, nós como consumidores, né? Nós não fazemos o movimento correto, por exemplo, numa troca de óleo. O movimento correto seria você analisar o óleo, para saber se você teria que trocar com, sei lá, mais 5.000 quilômetros ou menos 5.000 quilômetros. Por mais evoluído que o óleo seja, né? Até por conta dos particulados, a taxa de enxofre, entre outros, depois do óleo que ele compra a quilometragem dele. E cada vez mais fica mais. A Scania, por exemplo, no Scania Plus, né? Se o motorista dirigir e for um motorista classificado como A, o intervalo de troca de óleo do motor sai de 40 para 80 mil quilômetros. Eu já fazia isso na década de 90, porque nós tirávamos o óleo e nós, na verdade, fazíamos o ajuste. Quando o óleo era mineral, nós já fazíamos o ajuste de acordo com a operação. E isso acaba dando bastante longevidade. Mas a maior longevidade que acontece é proveniente da operação. Eu fiz um treinamento essa semana para a equipe aqui, né, falando um pouco de telemetria, e eu calculei todos os insights, né, tudo que sai da telemetria, por óbvio que aquilo não é cumulativo, né, porque quando você faz um, você acaba reduzindo o outro, mas isoladamente o quanto representa cada um em consumo de combustível e custo, né? E, assim, são milhares de milhões de reais que passam por debaixo da ponte, e o setor de logística pouco sabe ou entende. Eu tenho produzido muito artigo nesse sentido, né? E as pistas têm me ensinado muito no que tange melhorar, né? De que forma que eu melhoro o intervalo de troca, de que forma que eu melhoro a temperatura, por exemplo. E no caminhão tem uma particularidade que se você aumentar a temperatura, você acaba tendo um pouco mais de queima de óleo lubrificante, aí você gera fumaça, e gerando fumaça, lá na Copa Truck nós somos punidos. Isso pode custar a vitória, porque só o fato de você passar por dentro do box, você sai da primeira posição para a 15ª posição na categoria que nós corremos, né? E trazendo isso para as pistas, né? E essa experiência da corrida, eu costumo falar da empresa, eu até fiz um paralelo do tempo, nessa apresentação que eu fiz, né? De quanto custa o tempo pode custar em posições lá, né? Mas não é nada diferente da empresa, porque o tempo da empresa também custa muito dinheiro. E o empresário, normalmente, eu acabei de programar um artigo para o LinkedIn,
fazendo a relação do tempo nos terminais logísticos, o quanto custa aquele tempo. Sendo que aquele tempo perdido da ineficiência do todo terminal, ele bancaria, por exemplo, né, ou subsidiaria talvez a construção de um terminal novo e todo o maquinário, e o transportador ganharia dinheiro, e o embarcador ganharia dinheiro. Então, eu vejo que às vezes é muito pouco profundo algumas análises, né, ou é muito mais naquilo que você falou, eu marquei muito, achei excepcional o teu tema do livro, inovação. Você está realmente inovando ou você está dando uma ajeitadinha para continuar, ter continuidade, né? E a pista nos ensina isso, porque dar uma ajeitadinha não performa o caminhão. Nós temos que correr o risco da inovação, né? Cotidianamente, todos os segundos, os minutos, as horas, na tentativa de buscar uma melhoria, né? Uma inovação no veículo que alguém não percebeu ainda e aquilo seja aqueles milésimos de segundos, ou centésimos, ou décimos de segundos, seja impactante ao ponto de colocar numa primeira posição ou não. Realmente as pistas elas te dão boas notícias, mas elas têm que ser bem monitoradas, porque muitas vezes não são. Eu falei, depois dessa época que eu tive essa experiência na pista, basicamente eu tive um colega que foi do meu grupo, tá? Até a gente se aposentou junto, né? E é o Silvio, ele é um cara que... O Silvio conhece... até hoje ele continua, ele está sempre nas coisas da Copa Truck, e ele foi o engenheiro que acompanhou tudo isso aí. Então, a gente acabou nunca... aquela história de acompanhar as corridas sempre ficou na nossa área, justamente porque a gente tem uma pessoa que se especializou nisso. Sim. Certo? E além de outras funções que ele tinha, ele era um consultor também para a indústria automobilística e ele trabalhava com essa parte das competições. Quer dizer, então ele fazia um elo muito, muito interessante, até porque ele conhecia o pessoal da indústria e conhecia o pessoal da pista. Né? Sim. Então, agora, o importante sempre é muito aproveitar essa informação, que nem sempre é aproveitada da melhor maneira. Né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto que você comentou, que eu acho relevante a gente sempre falar, de fato, os programas de manutenção, certo? Incluindo aí principalmente a troca de óleo, eles definem muitas coisas, definem basicamente a vida daquele motor, a vida daquela transmissão, a vida daquele diferencial, a vida daquele caminhão. Né? E às vezes ele não é observado como deveria. Né? E eu lembro porque nós tivemos muitos programas de acompanhamento para que as frotas podiam fazer seu controle. E nem sempre isso era... A gente, às vezes, tinha muito cliente que ele fazia o controle, mas, quer dizer, ele mandava a amostra, mas ele não fazia o controle. Então, lá os laudos estavam todos dentro da gaveta. E é um negócio interessante, né? Porque a fábrica, na tentativa de por óbvio, tem transportadores que conseguem ou não ter esse acesso, né? Alguns, né? Até pelo tamanho, tem 2, 3 veículos, não tem o acesso que um transportador de 1.000 tem. E aí a fábrica, e assim são os motoristas a nível mundial. A fábrica tenta equalizar, né? Essa diferença, né? Entre o muito bom, o que pode alongar a vida útil do óleo, e o que tem uma operação mais severa de urbana, por exemplo, que acaba rotacionando muito mais o motor e não tem quilometragem, tinha que ser trocado por horas de trabalho e não por quilometragem. Exatamente. Aí tenta achar uma média boa, e não existe média boa nisso. Né? E a influência que você falou dos motoristas é fundamental. Eu lembro uma vez nós fizemos um teste junto com a Scania na época. Era nós, a Scania, Michelin com pneu radial, a introdução do pneu radial e os aerofólios. Na década de 90 ainda. Os aerofólios. Nós fizemos um teste com 6 caminhões fazendo o trajeto lá da fábrica de São Bernardo ao Litoral Sul, lá ao final do Litoral Sul e de volta. Então, você percebe, logicamente, que a gente estava avaliando a influência dos lubrificantes,
a influência do tipo de pneu, a influência do aerofólio, Uhum. mas, ao mesmo tempo, o motorista, ele incluía variações sensíveis. E todos os motoristas eram motoristas profissionais, mas foram pré-treinados um motorista padrão da Scania, para eles fazerem os testes. Mesmo assim, porque na época era filmado, né? Hoje seria fácil com o celular, mas naquela época existia uma câmera para filmar, né? E ver o cara fazendo o que o cara fazia. E a gente via que existiam diferenças fundamentais na forma de dirigir, e a hora que você ia analisar os resultados de consumo, etc., você via que a influência do motorista era muito grande. E, às vezes, um caminhão que teria que performar melhor naquele momento não tinha essa performance tão melhor assim, porque o motorista tinha influenciado a performance. Ou seja, o treinamento do motorista é fundamental. Aí nós voltamos naquela outra história das pessoas. Quer dizer, muita tecnologia. Nós estávamos mudando lubrificantes de última geração, pneus de última geração, aerofólio novo. De última geração, veículo de última geração. Mas nós tínhamos uma que era da... E o empresário não propicia que o motorista seja de última geração. Exatamente. Então, e até você que está no ramo de logística, tem muito contato com todas as transportadoras e tudo, você sabe, os caminhões hoje são automóveis sofisticados, né? Eles evoluíram tremendamente. Então, você dá uma... Eu tive a oportunidade de dirigir na pista da Volvo. Curitiba? Volvo 540 e um 420. Aquilo é um automóvel sofisticado. Aquilo realmente é um automóvel sofisticado. Mais confortável que um automóvel. Mais confortável, mas é um nível de sofisticação tremendo. Então, a gente tem que haver uma conscientização que o motorista ele tem que ser integrado àquele sistema. Ele tem que conhecer, ele tem que ser treinado para aquilo. Aí a gente volta em dois temas: pessoas e inovação. Porque você fazer um investimento no seu motorista não deixa de ser uma inovação. Você está criando uma outra categoria de motorista super treinado, que está apto a tirar o melhor que aquela sua máquina pode te proporcionar. Mas sabe o que acontece, Antônio? Eu sou professor lá na FABET. A FABET tem um programa de formação de motorista imersivo que são 30 dias. Só para Cordenonce, se não me engano, foram formadas 168 mulheres carreteiras que apenas tinham a carteira na mão. É um programa muito legal, né? E o que acontece? O motorista ele até manda o motorista para lá, só que ele não trabalha a equipe. Aí o primeiro problema começa assim: o motorista sabe o que tem que fazer, fazer média, né, ou não emitir CO2, ou economizar o lubrificante, né, através da média, através da condução, é um exercício de resiliência e de paciência, um dos mais, se não o mais desafiador no mundo. Porque as milhões de vezes que ele faz a troca de marcha, ele tem que fazer dentro dos parâmetros para poder ter a economia. Então ele tem que estar segundo a segundo, ele tem que estar controlando, né, a faixa de rotação, a pressão do pé no acelerador, o desenvolvimento do caminhão, a estrada em volta, entre outras coisas, né? Aí o motorista sai treinado, aí o embarcador não carrega o caminhão, final do dia o embarcador termina lá por 8, 9 horas da noite, às vezes 10 horas da noite e carregar o caminhão, e aí fala para o motorista: amanhã você tem que estar no Rio de Janeiro. Não vai fazer média, né? Não é nem porque ele vai acelerar, porque ele trabalhou o dia inteiro e está cansado. Mas ele não estava trabalhando, ele estava no intervalo de direção, né? Mas ele estava acordado. Ele não consegue dormir durante o dia. Nós dormimos à noite. Embora alguns gostem mais da noite, outros gostam de dirigir um pouco mais à noite, outros mais de madrugada, a nossa característica é dirigir à noite, né? E isso faz com que
esse exercício de paciência, resiliência. Aproveitar, você falou muito bem inovação, nós estamos voltando de novo lá no termo do teu livro, inovação. Aproveitar toda essa inovação, né? Ou não aproveitar, faz com que o transporte mundial, não é só no Brasil, é, só o que envolve rodoviária, que eu tenho calculado muito, e tenho produzido muito artigos sobre esse tema, né? E não só caminhões, carros, entre outros, ele poderia diminuir os gases de efeito estufa na ordem aí de 35%, 40%. Só a forma de conduzir. Embora exista a eletrificação, tem todo um desenvolvimento ainda, né? Nós estamos testando a eletrificação do transporte, ela ainda não, embora no carro ela seja muito mais evoluída, o transporte ela tem que evoluir muito ainda. Nós temos caminhões a gás, o caminhão a gás não consegue reduzir essa proporção de emissão de gases de efeito estufa. Então é muito difícil colocar isso em prática aí você falou muito bem, né? Lá no comecinho, da liderança e de como engaja as pessoas nesse processo. E o empresário quer o quê? O empresário quer ganhar esse dinheiro. E ele não vai ganhar esse dinheiro sozinho. Se ele não souber dividir esse dinheiro com o motorista, com o gerente dele, o supervisor, com a equipe dele, para propiciar que esse movimento aconteça e ele fique com a maior parte desse valor, não vai acontecer. Né? Terminou o segundo módulo. Eu queria voltar nesse tema. Eu vi que a tua profundidade de conhecimento é muito grande, é muito técnico, porque isso acho que contribui verdadeiramente na visão do conselheiro de visão estratégica, né, para um futuro muito melhor para a humanidade, para nós brasileiros, entre outros. Obrigado a todos por enquanto, e no próximo módulo eu prometo voltar com o tema. Olá, pessoal, estamos de volta. Estou aqui com meu amigo Antônio Carlos Rosa. Nós viemos para falar de um tema sobre governança, sobre liderança, inovação, planejamento estratégico, entre outros, e entramos no viés do mundo automotivo. E ele tem muita experiência, trabalhou na Texaco por muitos anos, entre outros fabricantes, é engenheiro de formação, e eu aproveitei essa experiência dele e vou voltar no tema aqui falando um pouquinho sobre essa questão que eu creio contribui muito para os gases, para a emissão de gases de efeito estufa, contribui muito no consumo de combustível do seu veículo, de manutenção do seu veículo, e queria aproveitar e ligar isso aí com governança e um pouquinho no posicionamento estratégico. Antônio, assim, nós estávamos conversando sobre a questão do mundo das pistas, né? E aí
falamos um pouquinho da tua experiência lá na GM, né, nos óleos, agora no intervalo. E eu tenho produzido muito material tentando mostrar para as pessoas o quanto isso representa financeiramente, né? No bolso, de forma direta, através do consumo de combustível, né? Ou de manutenção, ou de pneu, ou você falou muito bem no módulo passado, né? Não destruir um equipamento, né? Você falou até do circuito de testes, né? Que você realizava, né? E agora, né? Muito mais consciente, né? Nessa questão da emissão dos gases de efeito estufa. E eu sei que a engenharia, essa engenharia de produção, de inovação dos óleos, você foi responsável pelo setor lá na Texaco. Conta um pouquinho como é que era essa experiência, como é que funciona o setor, como é que é esse desenvolvimento para a gente aprender um pouco desse lado também. Na verdade, quando você fala em óleos, você está falando em categorias internacionais. Então, você tem alguns envolvidos nisso, que normalmente são as empresas de petróleo, os fabricantes de aditivos, que são fundamentais nessa parte. Então, esses produtos nascem dessas parcerias. E hoje em dia você tem uma coisa que é muito importante, mas no passado era uma coisa que a gente tinha mais dificuldade, que são os óleos básicos. Os óleos básicos, eles têm um papel fundamental. Hoje esses básicos a gente chama de sintéticos, né? Sim. Eles têm uma capacidade, uma resistência à oxidação muito grande, eles têm, são óleos que proporcionam maiores períodos de troca, proporcionam uma série de benefícios ao consumidor, nos permite trabalhar com viscosidades menores, o que é quando você entra no campo de economia de energia, tá? Redução de consumo, tá? Se você tem menos trabalho mecânico, você consegue menos atrito, você aumenta a performance, vai reduzir consumo. Quer dizer, a gente tem uma série de benefícios, né? Então, mas esse mundo é assim, normalmente você tem as companhias aditivas são as primeiras a trabalhar no desenvolvimento das categorias, tá? As classes de serviço, né? Que são normalmente lideradas, né, pela Europa ou pelos Estados Unidos. Hoje em dia o Japão tem uma influência um pouco menor, a JAS tem uma influência um pouco menor do que mas basicamente o API e as classificações europeias são que mais predominam esses desenvolvimentos. São desenvolvimentos normalmente caros, longos, tá? Se tem muitas parcerias, tá? E você tem, logicamente, alguns ajustes regionais que você precisa ter. Países tropicais, menos tropicais. Normalmente essas categorias já cobrem tudo isso aí. Tá? Até porque hoje tudo isso aí é trabalhado estatisticamente também. Tá? Você precisa. No passado, isso é você fazia um teste, passava e estava tudo bem. Hoje não, hoje você tem que garantir a repetibilidade daqueles resultados. Então, eles têm que ser resultados estatisticamente válidos. Né? Sim. Então, essa coisa hoje mudou muito de figura. Mas você tem. Onde começam a entrar as diferenças? Aí nós vamos voltar naquele assunto anterior. Tá? Cada país tem as suas particularidades. Se você está num país extremamente montanhoso, sabe, muita serra, etc., vai exigir muito mais. Vai exigir muito mais. Uma operação severa, canavieira, fora do estrada, exatamente. Ou urbana. Nível de poeira, ou urbana, o anda-para, né, que você vai a diluição, você vai ter mais, no caso do diesel, você vai ter mais formação de fuligem, você vai emitir mais gases. Quer dizer, tudo isso aí cada operação. Então, no fundo, o que no desenvolvimento você foca em algumas coisas importantes, como controle de desgaste, certo? Resistência à oxidação, para o óleo não espessar e não promover não só mais um trabalho mecânico, mas às vezes em alguns lugares uma penetração mais dificultosa na área de bronzinas, etc., que acaba dando uma lubrificação deficiente. Né? Uhum. Então, tudo isso aí
basicamente no desenvolvimento, ele já ele é, ah, ele é observado, vamos chamar assim. Agora, quando você parte para a operação, aí a coisa muda de figura. Cada local é um local. Aí a influência da temperatura, a influência do relevo, a influência do conhecimento do motorista, certo? A influência da qualidade das estradas, né? A qualidade do combustível. Então, aí você começa a agregar uma série de outras coisas, né? Que efetivamente vão contribuir para a performance final, certo? O seu custo, a sua longevidade está ligado a todos esses fatores. Certo? Você tem uma série de variáveis que vão influir na vida do. Né? Então, agora, quando você fala isso, você precisa pensar em todo mundo, né? Aí nós falamos do motorista, que precisa ser treinado, mas você precisa ter uma boa assistência mecânica nas revisões. Você pode ter um centro de revisão na sua empresa, você pode usar um plano de uma montadora, certo? Plano de longo prazo, para aqueles planos que você tem várias categorias, com troca de óleo, com ajuste, que mexe em freio, e outros que dão assistência completa. Antônio, você estava falando muito bem, e relacionando aí ao teu livro, né, a tua expertise agora na área de governança, que tudo passa pelas pessoas. Nós falamos sobre empatia no modo anterior, e lá no intervalo nós conversamos um pouco, você me contando um pouco da história de conversar para entender, para a partir do entendimento fazer as movimentações que resultasse na melhor estratégia para atingir os resultados. E aí você falou do cliente, né? Você teve muito com o cliente, esteve nas pistas, né? Passa muito por isso, essa questão da governança, relacionar a pista, o cliente, entre outros, né? No movimento estratégico de soltar uma versão, nós estamos falando do óleo lubrificante, uma versão mais moderna, menos poluente, que tenha mais longevidade, que trabalhe com fogos axiais menores. Como é que é esse mundo? Como é que liga esse mundo corporativo, da governança, longo prazo, o planeta, em todo esse ecossistema? Basicamente, bom, aí a gente vai. Eu acho que nós temos alguns campos aí, né? Aqui. Primeiro é a busca por inovação e performance, né? Inovar para performar melhor. Isso eu acho que é uma busca constante. Depois, como relacionar isso com a governança? De uma certa maneira, ou como a parte estratégica. A parte estratégica é muito importante porque você está olhando para o futuro. Quando você vai desenvolver, por exemplo, uma nova categoria, isso leva alguns anos, né? Então, e um investimento grande. Então, você já está olhando não porque aqui não tem efeito imediato, é lá na frente. Então, você tem a parte efetivamente estratégica, né? Você precisa saber o que você vai fazer e porque é um custo de inovação sempre elevado. Você precisa pensar nisso. Então, você precisa se antecipar a uma série de coisas. Tá? E se antecipar a uma série de coisas significa, inclusive, você se posicionar em algumas coisas no mercado, você levar a notícia ao mercado do que está acontecendo. Então, tudo isso é importante. Em termos de governança, a gente sabe que hoje em dia é fundamental, as empresas todas entendem que você tem que ter uma governança muito forte, tá? Porque não adianta só você ter planos estratégicos, certo? Se você não tem uma governança alinhada com essas estratégias. Tá? Porque, na verdade, a governança ela vai ser, vamos dizer assim, quem vai balizar se efetivamente a tua execução ela está ocorrendo da forma que deve ser, certo? Outra coisa, a governança vai te orientar, tá? Aquela tal história, nós falamos que você vai fazer um desenvolvimento qualquer, uma inovação, e de repente aquela inovação
ela pode ser muito boa naquele momento, mas ela está correndo totalmente diferente com outras regulações que estão sendo pretendidas, etc. Então você corre o risco de chegar lá na frente e dar uma trombada. Uma ruptura. Total. E aí você, quer dizer, todo aquele planejamento que você fez, ele acaba sendo inútil. Você tem investimentos, você tem uma série de coisas, você vai levar a empresa a prejuízo. Por quê? Porque a governança não era boa. Ela não conseguiu olhar as regulações, ela não conseguiu ter controles para saber para onde o mercado estava indo, como ele estava indo, quais eram as possibilidades que você tinha. Mas aí vem a real finalidade de um conselheiro, né? Ou de um conselho, né? De colocar a empresa no rumo do futuro em cima dos pilares da governança. Especialmente porque a gente sabe que hoje, eu acho que empreender sempre foi alguma coisa que a gente sabe que é um caminho difícil. Tá? É um caminho que as pessoas têm sucesso, às vezes, mas a gente sabe que a dificuldade que qualquer empreendedor tem, principalmente no Brasil. E especialmente no Brasil, a dificuldade é maior porque o empreendimento, se ele não vamos dizer assim, se ele não suceder bem, ele é considerado um fracasso para o mercado, diferentemente do americano que considera que faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Você ganhar ou perder faz parte do jogo. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas e tanto eles dizem aí que aparece 7, 8 vezes que o empreendedor, só na 7ª, 8ª vez que a maioria dos empreendedores realmente alcança os objetivos. Agora, então, a gente sabe que seja o proprietário, o fundador, seja os executivos das empresas, eles estão focados no dia a dia. Vamos ver, vamos falar nesse ambiente que nós estamos tendo agora, com todas essas novidades, com todos esses problemas de taxas, de impostos, aumenta imposto aqui, aumenta a tarifa lá fora, escassez de produto, guerra você pode ter sanção com problema de suprimento de petróleo. Quer dizer, é muita coisa. E o cara está vivendo tudo isso ali no dia a dia. E ele tem um encargo maior. Ele tem a folha de pagamento, ele tem os fornecedores para pagar. Tem todo isso. E ele tem todo o cliente para satisfazer. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, a governança acaba ficando de lado. O estratégico acaba ficando de lado. Por quê? Porque ele tem que enfiar a cara no operacional para garantir a sobrevivência da empresa. Só que realmente ele vai garantir a sobrevivência da empresa, mas no curto prazo. Não há nada que assegure que no longo prazo ele vai conseguir manter isso aí. Mas isso não está um pouco ligado, Antônio? Nós estávamos falando das corridas. O piloto corre riscos o tempo todo, ele está no limite do limite. Isso é o piloto. E o que performa é o que vai para o limite do limite mesmo. Né? Ele pensa na família, ele não pensa na manhã, ele não pensa que ele pode bater numa curva, né? Ele se concentra na atividade de dirigir o equipamento dele e ganhar a corrida. O empreendedor é mais ou menos isso, né? Porque, embora ele não queira, né? Embora o piloto também não queira bater, né? Ele está correndo risco e ele está, em países latinos, né? Ele está no limite do limite. E esse estilo, né? Esse jeito, esses valores, as crenças, os credos que ele tem como empresário levam ele a não pensar muito no futuro, né? Ele não consegue nem ter visão de longo prazo, né? E o quanto pessoas que são preparadas para isso, têm essa habilidade, têm essa vivência, podem contribuir, né? Desde que ele saiba também, falar assim, agora você tira um pouquinho o pé do acelerador para fazer essa curva, né? Porque normalmente você dá com o pé no acelerador full. Então acho que essa é o grande desafio de que ele se desligue um pouco dessa atividade do risco, né? Que foi desde o início dele, quebrou, sei lá, 8 vezes, como você comentou agora, né? Teve 8, né? Até ter a maturidade suficiente para poder ter longevidade numa empresa, e se desligar disso para
plugar um outro módulo, que é um módulo um pouco mais pé no chão, né? Medindo um pouco mais os riscos. Não é atividade fácil. Não, sem dúvida. E depois existe todo, como a gente estava conversando, existe todo esse envolvimento dele, né, nesse ambiente que é desafiador, vamos dizer assim, e do outro lado, você mencionou o piloto, né? É isso. Agora, ele precisa de uma boa equipe de suporte, né? A equipe não está pilotando, mas está dizendo para ele, olha, você vai estar, se continuar assim, você vai ficar sem pneu até o final da corrida, você não vai terminar a corrida, sabe? Se você estourar o giro, vai ficar sem motor. Sem motor. Então, quer dizer, ele está controlando, então ele tem. Então, alguém, ele está ali pensando como ele vai fazer a próxima curva, com o outro que ele vai passar, mas alguém está olhando para ele e está dizendo, olha, não vale a pena, porque você pode passar o outro, mas não vai terminar a corrida, não vai valer nada, né? Então, eu acho que nesse ponto é mais ou menos o que o conselho funciona. Porque você não tem uma ação direta sobre o executivo ou o proprietário, porque ele está na direção, né? Ali ele é o piloto. Sim. Certo? Se ele vai frear ou se ele vai acelerar, só ele vai fazer isso. Mas quando ele tem alguém alertando ele, falando, olha, qual é o objetivo? Nós queremos ganhar o campeonato ou nós só queremos ganhar essa corrida? Tá? Se a gente quer ganhar o campeonato, então vamos lá. Tem mais 10 provas pela frente. Então nós precisamos de constância. De constância para chegar lá às 10 provas. Tá? Não adianta só a gente. Porque entre o primeiro e o último, eu tenho 20 participantes, na média eu sou 10. Eu não sou o último, mas também não vou ser o primeiro. E se eu tenho constância, eu posso estar entre os 3 primeiros. Exatamente. Então, quer dizer, é isso aí. Eu acho que essa é um pouco a posição do conselho. Sabe? Você mostrar o futuro, sabe? E mostrar que às vezes o momento não é. A gente tem que abrir mão. E é difícil para o cara que está pressionado no dia a dia ele abrir mão de certas coisas. Porque ele está. Aquilo é no imediato, mas vai ser ruim para o futuro. Ou não vai garantir nada do futuro, vai resolver um problema naquele dia e ficou por isso. E o problema vai se repetir. Quer dizer, vai continuar concentrando esforços em cima daquilo que já não deveria mais concentrar esforços. Aquilo já, quer dizer, você acaba tendo soluções temporárias. Tá? Lógico que todas as soluções são temporárias. Só que você muda as soluções de curto prazo para soluções de médio e longo prazo, que te dão mais flexibilidade, te dão mais oportunidade de corrigir rumos, estão mais oportunidade de você decidir pela melhor alternativa, tá? Porque a gente sabe que é difícil de você decidir pela melhor alternativa quando você está sob pressão o tempo inteiro. Tá? Às vezes a sua alternativa vai ser a melhor, às vezes vai ser a pior. Mas o problema é que às vezes você não tem tempo para analisar. É aquela tal história. Se você parar para analisar, vai ser o pior caso. Porque você não vai conseguir resolver o que você precisa no tempo que você precisa. Né? Então, dessa forma, eu acho que a intervenção do conselho ela é importante, porque ela está olhando essa coisa, ela não tá pressionada pelo dia a dia. Ela está analisando os seus resultados e está mostrando para você, olha, talvez aqui a gente podia melhorar. Quantas vezes a gente vê que, às vezes, uma coisa simples, como um DRE aí, o pessoal vai analisar, mas não para analisar. Então, peraí, ó, você está com esse problema, pô, você analisou aqui o seu custo, você viu o que está acontecendo aqui? Aí, vamos falar de uma transportadora, vai. De repente você tem lá um estoque de 100 pneus. Você precisa ter um estoque de 100 pneus? Olha quanto custa isso, quanto você tem imobilizado aqui. Não é interessante? E que tal uma parceria com alguém para fazer isso aí? Ou jogar o custo de estoque para o teu parceiro. Ou diminuir esse custo de estoque, ver o que realmente interessa. Agora, o empresário não tem tempo para ver isso. Ele está querendo saber o seguinte: se a carga chegou no lugar,
se não chegou, se vai ter carga amanhã, porque ele tem a frota parada, ele não pode ficar com a frota parada no pátio, né? Então, quer dizer, ele está resolvendo o dia a dia. Tá? E o que é de longo prazo. Passa desapercebido. Exatamente. É aquela história. A gente fala às vezes. Você não pode só pensar no futuro, porque você tem um presente que você tem que resolver. Sem presente não há futuro. Né? Mas, às vezes, você tem que ter alguém para te ajudar a pensar no futuro. Enquanto você está muito ocupado com o presente, tá? Para você não perder o elo com o futuro. Né? Nós estamos indo para o final do terceiro módulo. Teríamos assuntos para ficar pelo menos o dia, a boa parte do período aí conversando, né? Tem muito mais temas interessantes. Mas defina uma frase, um contexto que definiria governança no teu entendimento. Definir governança no meu entendimento, em uma frase, eu acho que governança é amplo, eu não sei se eu consigo definir bem uma frase, mas eu vou tentar definir uma frase. Eu acho que governança é alguma coisa em você saber onde você está para você poder definir para onde você quer ir. Eu definiria mais ou menos assim a governança. Legal. Eu acho que para saber onde está, tem que saber, né, tem que estar muito seguro do que você tem na mão, né? Mas por métricas de controle, né? De saber a tua situação, né? E a partir disso, se você se conhecer bem a si mesmo, você não vai conseguir definir um futuro bom para você. Eu acho que foi muito bem colocada a frase. Antônio, eu quero agradecer o teu tempo, quero agradecer o presente e o livro, Os Conselheiros, indico a todos aí a comprarem e lerem, que tem pérolas de vários profissionais da área de governança, né? De forma muito resumida, mas transmite, tem muita essência, né? De muitos anos de aprendizado, né? Quero te agradecer pelas palavras, pelo conhecimento. Já quero aproveitar aqui e fazer um convite para ele para nós falarmos sobre a experiência dele lá na Texaco, nas pistas de corrida, com desenvolvimento de óleos, lubrificantes, com o setor automotivo. Eu tenho certeza que o Antônio tem muito a contribuir conosco, né? Nós estamos numa linha aí de tentar levar inovação, mas atitudes diferentes, né? Exato. Em atitudes, em movimentos disruptivos para realmente ter resultados bem mais significativos. Muito obrigado pela tua atenção e obrigado pelo carinho de ter vindo aqui e ter dispensado o seu tempo junto com a gente nesse momento. Foi um prazer estar aqui com você, Rodrigo. É sempre uma boa conversa e eu agradeço também pelo convite. Tá? E eu acho que teremos outras oportunidades de conversar bastante. Eu vou chamar, o Antônio ainda vai vir para nós falarmos só sobre governança, tem muita experiência, né? Falar um pouquinho da carreira executiva dele e vai vir conosco aqui falar um pouquinho sobre essa experiência dele lá na Texaco e outras companhias grandes aí que eu tenho certeza que vai agregar muito. Muito obrigado pela audiência e conto sempre com a gente.